Vamos lá. Esse é o primeiro aulão sobre a viagem para o Egito. Tudo bem, meninas? Esse ano eu estou fazendo aí uma travessia especial, então eu resolvi contar como vai funcionar. Esse aulão, eu vou falar um pouco de como vai ser esse treinamento. Aí, quem tiver interessado em participar do treinamento da viagem para o Egito, sinaliza, a gente vai montar um grupo de quem está interessado para abrir a vaga mês que vem. Por quê? Para aí dar tempo de ir falando para alguns grupos, para algumas pessoas, o que vai acontecer e todo mundo já começa de uma vez só. Então, vamos lá. Tem a turma que vai para o Egito fisicamente. A gente vai dia 3 de outubro e volta dia 14. Então, a nossa viagem para o Egito, ela começa no comecinho de outubro e vai até 14 de outubro. Agora, esse espaço que eu estou abrindo para o Egito Online começa no fim de agosto. Por quê? No fim de agosto vão ter encontros, acho que semanais, até o embarque da viagem, para vocês ficarem alinhados com a informação. Quem vai conduzir esses encontros vai ser a Lenita. Eu vou estar com vocês a partir da ida para o Egito. Então, a Lenita vai trazer a abordagem da viagem, quais vão ser os pontos que a gente vai passar. Ela vai preparar vocês na visualização para a viagem do Egito, para as atividades que eu vou fazer lá, como que vai ser. Por quê? Esse preparo eu já comecei a fazer com o grupo que vai fisicamente. E desde o aeroporto a gente vai até chegar, café da manhã, é intenso. Então, para quem vai online, chegar com a gente na mesma vibe, a partir do fim de agosto a Lenita vai acompanhar. Agora, o que é o mais importante, assim, né? Por que veio a ideia do Egito Online? Essa é a 5ª viagem quântica que eu vou fazer. Então, eu já levei, caíram todos os livros de alta evolução da mente. A hora que eu falei a 5ª, eu vou pegar para vocês verem só isso. Notas sobre a pandemia, Cabala da Alma, que são os livros que eu separei para dar uma lida. O Guerreiro de Luz, que está sempre comigo. O meu, da Rota, só que está com a outra capa, que é a prévia. E os 4 compromissos, que é o lugar que foi a primeira viagem quântica, que foi no México, em Teotihuacan. Inclusive, o livro estava aberto no lugar. Então, é assim, gente, viagem quântica é assim, as coisas acontecem em tempo real, elas vão informando. Esse treinamento da viagem quântica, eu vou fazer um grupo dos interessados, aí a gente vai colocando as pessoas para dentro do treinamento, porque precisa vir quem vai estar muito alinhado com a proposta. Não é algo que vai dar para abrir geral, mas eu vou abrir o convite para quem sentiu o chamado. A viagem quântica, qual foi a ideia e como ela começou? Dia 23 de março de 2015, me veio a ideia de vou fazer uma viagem e levar um grupo de pessoas comigo. E nesse dia, era a minha proposta pessoal para o Egito. Só que o Egito estava em guerra. E era muito caro na época ir para o Egito. Tipo, eu nem tinha roteiro, quanto mais ideia do que eu ia fazer. E para o Egito era muito longe. E o país estava em guerra. Aí veio a ideia do México. Ah, mas que lugar, que lugar, que lugar. E essas viagens eu nunca me preocupei muito com o detalhe, com a geografia, com o que vai acontecer. É sempre muito intuitivo, assim, aonde eu sinto que a gente tem que ir. Aí eu peguei, fui olhando no Instagram, meu padrinho estava em Teotihuacan. E eu nem sabia que tinha esse lugar. Aí perguntei para ele, ele falou, ah, muito lindo aqui. Aí eu fui pesquisar, assim, lugar onde ficava, no México. É para lá que a gente vai. Gente, primeira viagem quântica vai ser em Teotihuacan.
Foi assim. Eu não sabia quantas horas de voo, como era, onde ia, foi sentindo. Então, desde o começo desses processos das viagens quânticas, tem sido tudo muito intuitivo e eu respeito muito aquilo que eu sinto. Hoje eu entendo mais esse chamado, essa guiança, essa condução. Hoje eu tenho uma escuta e uma percepção muito mais direta daquilo que está sinalizando para acontecer. Mas foi assim desde o início. E depois eu descobri nesse livro aqui, Os Quatro Compromissos, que Teotihuacan está aqui, quando ele conta que há 3.000 anos atrás havia um ser humano como eu e você, que no coração ele sentia que existia algo mais, falava que a gente era feito de luz, que a vida é mais do que isso. E aí ele falou que em Teotihuacan, onde tinha esse povoado que deixou esse conhecimento que ele traz no livro Os Quatro Compromissos, é o lugar conhecido onde os homens se tornam Deus. E por que isso? Por conta do conhecimento que tem em Teotihuacan e por conta dessa lenda de sabedoria antiga lá, essa cidade de Teotihuacan era conhecida por esse lugar, onde os homens se tornam Deus, ou seja, onde eles acessam dentro do coração essa luz, esse algo mais, e começam a fazer uma conexão direta com o divino. Então, essa é a lenda de lá. E lá foi a primeira viagem quântica. O tema dessa primeira viagem quântica foi renascimento. Então, tem a Avenida dos Mortos, tem a Pirâmide da Lua, tem a Pirâmide do Sol. A Pirâmide da Lua, a gente trabalhou a força do feminino, a Pirâmide do Sol, a força do masculino. Então, a integração das duas forças e a informação de renascer, abrir espaço para renascer para uma vida. Então, o que acontece? No treinamento do Egito Online, que começa no fim de agosto, nos encontros que a Lenita vai acompanhar, ela vai trazer o download, a informação, a essência de cada viagem que eu fiz com os grupos. Para quando a gente chegar no Egito e eu estiver no Egito fazendo os exercícios direto com vocês terem o repertório e o download de cada temporada da viagem quântica. Porque a viagem em si é como se ela tivesse como se ela fosse um drive, né? Uma pasta, uma nuvem ali de informação. E vai só aumentando. Para a segunda viagem, eu comecei a pensar no roteiro assim, qual seria o lugar? Porque é sempre assim que vem. Aonde? Não sei, estou pensando. E aí eu comecei a ver o Peru. Eu nunca tinha tido, assim, para mim, a ideia de ir para o Peru. Muita gente falava do Peru. E aí eu montei a segunda viagem quântica para o Peru, Machu Picchu. E a gente foi também para um lugar muito lindo lá, de muita força, de muita energia, que são os círculos de energia no Vale Sagrado. Ficamos no Vale Sagrado, então tinha Machu Picchu, os labirintos, aquela parte toda, mas a viagem também foi muito conectada nesses círculos. E esses círculos, que era uma base, ia ampliando, eles tinham a formação da espiral. Quem está no mapa da mente comigo sabe do nosso estudo da espiral. O que é o estudo da espiral? Tudo que repete na sua vida a mesma dificuldade sempre é um circuito elétrico fechado. Esse circuito elétrico fechado, ele te adoece e te deixa ali ansioso, angustiado, adoecido. À medida que você começa uma caminhada na vida com um destino, qual é o destino? Eu até estava lendo aqui umas frases da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde ir, não consegue a saída. Qual é o nosso destino? A caminhada em Deus, em um fortalecimento, em direção à nossa vida exclusiva.
Deus como guia para levar a nossa vida em abundância e exclusiva, como um mapa. Quando você começa essa caminhada com uma direção, você só pode realizar o impossível se você acredita que é possível, que é a fé. E aí você começa uma caminhada onde você repete as dificuldades do passado, mas com a consciência que é uma repetição, você percebe a repetição e você avança. Como? Ah, essa repetição desse período, ok. Então eu vou fazer melhor aqui. Eu vou fazer melhor. Então você repete e avança. E não, nossa, isso está de novo acabando com a minha vida. A hora que você entende que é uma repetição e dá o seu melhor, a vida traz uma nova resposta. E uma nova resposta. E uma nova resposta. E a gente vai vendo isso no treinamento, como isso acontece. São novas conexões, nova resposta, nova maneira de se relacionar, novo resultado. E essa espiral a gente viu no Peru, nesse lugar com esses círculos de energia. Era muito forte a energia lá. A gente ficou um tempão sentado lá nesses círculos e mantrando. Tem um mantra que eu gosto muito, que é o da Mãe Divina, e a gente ficou ali. E qual é a informação da segunda viagem, que é a viagem do Peru? É prosperidade. Então, a viagem do Peru tem um download de prosperidade, do acesso, da permissão de aumentar a prosperidade na nossa vida. E isso foi o que a gente trabalhou como informação lá. A terceira viagem, eu comecei a perceber que a gente estava fazendo uma rota de Azteca, Inca. Aí eu falei, eu preciso de um lugar onde estão os maias. Comecei a pesquisar. Como que eu percebi isso? Porque lá nesses lugares a gente tem contato com muitas pessoas nativas, né? Então você escuta a história do lugar. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei na Guatemala grande povo maia, em grande quantidade. E aí eu resolvi que a terceira viagem quântica ia ser na Guatemala. Pronto, Guatemala vai ser e tudo mais. É lá, simples assim. E o tema foi Seja Você Mesmo. Fomos para Guatemala, a gente ficou lá num hotel, na floresta, onde ficavam as pirâmides. Então a gente ficou no parque ecológico, depois a gente foi até os vulcões. Foi muito lindo a experiência. Esse trabalho de força na Guatemala para você descobrir como ser você mesmo. Como que é esse trabalho? Lá, eu passo um tanto de teoria. Quando chega nas pirâmides, quando chega nos lugares, eu reúno o grupo, faço um exercício de visualização, faço um exercício de abertura de caminho, de realização daquilo que você vai viver. E foi assim na Guatemala. Depois da Guatemala, eu comecei a sentir e a intuir que eu tinha que voltar para o México para fechar um ciclo. Porque eu não sei, como eu disse desde o comecinho aqui, a viagem quântica é um processo de muita abertura do mapa da nossa vida. É um processo que desde o início foi totalmente intuitivo para percorrer lugares físicos na intenção de abrir lugares dentro da mente do nosso coração, para que a nossa vida começasse a mudar, a manifestação dos resultados. E assim, são mudanças incríveis que vêm a partir da viagem. Nessa volta de fechamento de ciclo para o México, eu coloquei a viagem para acontecer, o tema foi o mesmo, renascimento, mas o fechamento desse ciclo de renascimento, já teríamos passado ali por todos os povoados, enfim. Pronto, agora a gente tem um tamanho maior. Aí veio a pandemia. A quarta viagem, que foi para o México, ela foi... Não é que ela foi adiada por conta da pandemia. Ela seria em maio de 2020. E aí ela aconteceu em outubro de 2021, num momento pessoalmente muito difícil.
muito difícil, porque eu estava passando ali por o meu período de noite escura, que a gente chama em algumas determinações da psicologia, onde eu estava me deparando com uma série de coisas na minha vida que eu ainda não tinha visto e percebido, e uma dificuldade pessoal. E me lembro muito bem de lá no México ter posto uma intenção muito forte do acima de tudo, eu quero ver. Eu quero ver de um modo diferente. Eu estava concretizando o meu renascimento. Era um processo de as portas das prisões estão abertas, as correntes estão soltas. Basta você passar pela porta. E foi assim que aconteceu a quarta viagem. Foi uma viagem difícil, pós-pandemia, cada um com uma demanda mais intensa pessoal, e máscara, e teste de Covid, e um monte de medos. E assim aconteceu esse fechamento desse processo todo de crescimento, de passar por esses povoados. Depois disso eu tinha pensado assim, não vou mais fazer a viagem quântica, não, porque depois isso dá muito trabalho, é muito intenso. Claro que essa fala durou um pouquinho de tempo, logo depois estava eu lá, sentindo que tinha que ir para o Egito. Aí falei, não, vou só eu para o Egito. Não, vou só eu e algumas amigas. Não vou abrir viagem assim para... Não. Aí fiz uma oração, foi muito forte em dezembro. E veio para mim uma palavra da Bíblia, daquela passagem da libertação do povo de Faraó, lá do Egito, depois de anos e anos e anos de sofrimento. E aí eu senti no meu coração, falei, nossa, eu preciso fazer a viagem para o Egito. E aí eu vou lançar a viagem. Aí fui, lancei a viagem em dezembro, em janeiro, fevereiro já quase que não tinha mais vaga. Agora ainda tem uma pessoa esperando, 2 pessoas esperando vaga, mas a gente não sabe nem se vai conseguir. E foi assim que fechamos a viagem do Egito. Como ela veio depois dessa visão e dessa oração, eu entendi que o nome dessa viagem, baseado em todo esse momento aí de vida, é a travessia. E a minha busca era ir para o Mar Vermelho. Então, meu objetivo da viagem é fazer atividades que permitam a consciência de se fazer a travessia da fase que você está na sua vida, que se repete, que você quer romper, que você quer chegar do outro lado, atravessar uma tempestade, atravessar um deserto, sabendo que existe sim um lugar que é seu, uma vida e abundância. Então, essa viagem ela é para abrir esse download de você se colocar num caminho de realização e de manifestação na sua vida, sabendo que você só precisa marchar até que o mar se abra e a vida aconteça. Então, esse vai ser o tema do Egito, a travessia, e é assim que vai acontecer. E para que o treinamento online de quem vai fazer os exercícios junto comigo lá do Egito seja efetivo, eu preciso que esse treinamento comece antes da viagem, como eu falei aqui no começo para quem já estava por aqui. Então, ele começa no final de agosto. Vão ser encontros semanais ao vivo, com a possibilidade de assistir o encontro gravado. E nesses encontros vai ter ali um exercício e uma atividade de cada viagem e o começo de entrar em contato com o movimento do Egito. Porque assim, quando eu sair daqui no aeroporto, a gente vai estar conectado, esse treinamento vai acontecer online semanal e vai ter um grupo do WhatsApp do Egito online. Então, na hora que a gente já estiver conectado, já está todo mundo na mesma informação que eu para embarcar para o Egito. Qual é o objetivo? Por que eu abri a possibilidade e a oportunidade de vocês embarcarem com a gente? Nenhuma viagem quântica tinha
esse espaço para o treinamento online, nenhuma delas. Porque eu entendo que quem vier para esse treinamento online está no chamado da travessia do Egito. E eu entendo também que quanto mais pessoas na mesma frequência, na mesma informação, toda a nossa transformação vai ser muito maior. Então, é de fato uma travessia em conjunto. Não é um treinamento para eu fazer exercícios lá do Egito, mandar para vocês e vocês fazerem aí no tempo de vocês e quando quiserem. Não é isso. Por isso que hoje eu não vou abrir a inscrição para esse treinamento. Eu vou abrir o grupo de pessoas que estão interessadas e sentindo esse chamado. Porque é um compromisso com você de se colocar numa travessia. Do que você quer atravessar? O que você quer que se abra para a tua realização, para a tua prosperidade, para a tua vida, para a tua manifestação? Eu preciso que você esteja em conexão com a travessia. Porque cada pessoa que vier para o treinamento do Egito Online vai fazer toda a diferença para toda a viagem de todos nós. É uma maneira da gente somar força, somar energia, somar repertório. E por isso que eu abri essa oportunidade do Egito Online. Quem vai estar conduzindo vocês do final de agosto até começo de outubro, semanalmente, vai ser a Lenita. Eu vou já estar no grupo do WhatsApp com vocês, mas eu passo a entrar nos treinamentos a partir da semana do embarque. E aí eu entro com vocês, e aí eu passo exercício de lá, e aí eu ponho um vídeo no grupo, e aí a gente faz, e aí vocês vão estar vivendo essa experiência juntos. Por isso que o treinamento chama, né, acho que é travessia, mas é o Egito Online. Porque eu entendo que a gente vai estar aqui num grupo muito maior. E olha como é interessante, né? Foi a primeira vez que eu abri a possibilidade desse acompanhamento online. E tinha um casal que já estava inscrito, já tinha pago a viagem, e eles não vão poder ir fisicamente, porque ela ficou grávida quando comprou a viagem, e o nenê vai nascer exatamente no período ali da viagem. Então, eles também vão no Egito Online com a gente. Ou seja, tudo é realmente como tem que acontecer. Quem sentiu o chamado, a Lenita está aí, Lê, eu quero que você fale só um pouquinho aí. Quem sentiu o chamado, falava, Vanessa, me interessei, eu quero, avisa a gente no grupo, e aí a gente vai migrar vocês para um outro grupo, para ir passando os detalhes, que dia começa, que dia que vai ser o treinamento, até que a gente feche a informação. Deixa a Lenita falar um pouquinho aí, para depois eu fechar com vocês. Prazer, eu não sei quem está aí de câmera fechada, se eu ainda não conheço. A Van disse, enfim, que essa questão aí da gente trazer um momento, né, um propósito para fazer essa travessia e a gente vai estar junto. Nosso trabalho é muito por frequência e eu acredito muito nesse movimento de travessia, que eu acredito que, como a Van relatou aí, todo esse histórico da viagem e também de tudo que a gente viveu de pandemia e pós-pandemia, eu acredito que todos nós estamos atravessando, né, para algo, né? Então, todo mundo que chega realmente soma força e vamos esperar aí, vai ser uma maneira da gente estar junto, de estar junto nos exercícios, de estar buscando chegar no destino, chegar no que tem disponível para a gente, que a gente está aí crescendo, né? Que é o que a gente sempre fala no processo, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência, né? Que é a experiência de vida. E aí vai ser muito bom poder compartilhar isso com vocês, estar com vocês, atravessar com vocês. É isso. Então, essa explicação aí de como vai acontecer o treinamento, ela vai ficar gravada, a gente vai pôr no grupo. Se vocês conhecerem pessoas que têm um interesse,
manda depois esse vídeo salvo para a pessoa poder saber como que isso vai funcionar e se aquilo fala com o coração. Nosso objetivo é atravessar as dificuldades, sair da repetição da história para a manifestação de uma vida em abundância, de uma vida num movimento diferente. E essa totalidade, né? No Egito, no Peru, quando eu estava ali numa atividade com o grupo, tirei ali as cartas de mensagem e saiu a mensagem da totalidade. E esse ano, para mim, o tempo todo vem aparecendo o número 9999, que tem aí o símbolo da totalidade. E eu percebo que essa travessia é esse complemento da totalidade. Eu, de fato, fiz e estou fazendo a minha travessia pessoal e manifestando uma vida muito diferente daquilo que eu vinha repetindo na minha história, muito conectada, com muitos resultados, depois de passar aí por um deserto bastante assustador. Então, tem saída após o deserto, tem o caminho aberto para a gente, desde que a gente saiba para onde está indo e que se permita ser conduzido pela vida que cuida da vida. Minha primeira viagem quântica para o México, que veio muito forte, né? Essa frase, a vida cuida da vida. Então, desde que a gente se permita entrar no movimento, é assim que ele vai acontecer. Então, todos vocês estão muito convidados. Quem sentir interesse já sinaliza para a gente coloca no grupo pré-Egito Online, porque ali a gente vai passar as informações com detalhes assim. Claro que as atividades vão acontecendo conforme as semanas, os temas, mas o horário do encontro, como vai ser, que dias da semana, quando começa, porque a gente está montando essa experiência. Então, eu também vou ficar passando os detalhes para quem está na informação. O valor do treinamento vai ser R$200 ou 199. Não, brincadeira, vai ser 200 mesmo. E vai ser pela Hotmart. Lá você pode assistir as aulas, os encontros que ficarem gravados, caso no horário do encontro você não possa. Como são esses exercícios? Exercícios de visualização, exercício de escrever, anotar, exercício de desenhar, de ouvir música, exercício de caminhar e repetir frase. São exercícios que vão estar vinculados com a travessia, tá? Então, é desta forma que acontece. São exercícios para avançar dentro da mente e avançar nos resultados dentro da vida. E é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham curtido aí a nossa inovação, que é um investimento pessoal bastante interessante e com certeza com resultados. Os exercícios do Egito serão diários, sim. Os exercícios, quando começar no final de agosto, vocês vão ter tarefas semanais. A Lenita vai conduzir vocês semanal nas tarefas da viagem e nos encontros ao vivo, porque ela vai trazer a história. Eu, Vanessa, vou entrar com vocês do aeroporto para o Egito. Mas a história e essa prática e essas tarefas, a Lenita vai trazer. A gente tem esses registros, tem bastante coisa. Agora, para que a nossa conexão se fortaleça, a partir do momento que começar o treinamento, que vai ser final de agosto, eu posso fazer como eu faço no resgate. Trazer ali, todo dia no grupo do WhatsApp, um áudio, porque aí a gente vai aumentando essa conexão. Eu acredito que isso vai ficar bem interessante. Eu faço isso no grupo do Egito, do pessoal que vai fisicamente com a gente, e no grupo do Egito Online. E daí todo mundo já vai entrando na mesma conexão de pensamento, né? É isso que eu pensei, a hora que a Beth falou, vai ser diário.
Então, aí a gente já vai formando essa rede, sabe? Que vai ser muito importante. E, de novo, gente, o valor, dentro do que vocês vão alcançar, eu não estou aqui para falar se é caro, se é barato, mas é um valor simbólico para poder estar trazendo viabilidade para que aconteça. E o valor é um valor que eu sinto assim na minha intuição, que é assim que eu tenho feito as minhas coisas. É isso que eu sinto que tem que ser, então é assim que vai ser. É como eu acredito que gera o movimento. Mas mais importante do que o seu investimento financeiro é o seu investimento na travessia. Porque é um movimento de cura, é um movimento de cuidado, é um movimento de libertação de muitos períodos de sombra, solidão, tristeza que muitas vezes a gente vive. Então, se você sentir que tem que vir, venha. Se você sentir que, eu não sei se eu tô afim, se eu vou ter tempo, não venha. Que isso, inclusive, a gente faz para viagem física. Quando tem alguém perguntando da viagem, não sei, não sei. Então, não é o momento. Porque quando é teu momento, você sabe. Se essa conversa, para quem está ouvindo depois, para quem está ouvindo agora, bater no coração e falar, puxa, que legal, eu quero, venha. Se for para um lugar de, não sei, não venha. É muito importante que vocês tenham essa consciência. Todo mundo que vier vai ser muito bem-vindo e quem não vier também. Não é sobre isso, é sobre fazer a travessia. E tem isso de sentir, né? Tem uma informação que é da viagem que é muito forte. O livro 2012, que essas tarefas a Lenita vai direcionar vocês. Aonde está a informação X, aonde isso se encontra. O livro 2012, ele tem, eu acho que eu tenho uma foto em algum grupo aí, eu vou procurar. Ele tem uma travessia que foi feita que passa exatamente por esses pontos que a gente está percorrendo. Não passa pela Guatemala, mas passa pela Atlântida. E tem teorias que diz que na Guatemala é a reprodução da pirâmide de Atlântida. E aí depois é o Egito. Então, todos esses roteiros e todo esse download da viagem quântica tem muitas simbologias e tem muita informação de cura. E esse é o convite que está aberto. Quem sentir que vem, avisa para a gente já pôr no grupo de quem vai fechar mesmo, assim, ou de quem já está super interessado em saber os detalhes, para que a gente possa colocar lá as instruções e ir agilizando isso. Deixa eu ver aqui o dia. A gente começa final de agosto, deixa eu ver. Lá para a semana do dia 24, final de agosto é dia 31, para a semana do dia 28 de agosto, a gente começa. A gente começa na última semana de agosto, se for quinta ou sexta, vai ser 25, 26. Mas é na última semana de agosto, a gente começa as nossas atividades, tá? E aí eu vou contar ali os dias certinhos, e a gente embarca dia 3 para o Egito. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade. Gente, e é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Então, tá. Eu acredito, se alguém ficou com alguma dúvida, só pense, se você está em algum momento assim, ó, de turbulência, mas que ao mesmo tempo você sabe que tem algo te esperando para frente, esse grupo é para você. Porque o momento pessoal que a gente passou é a proposta, você sente que você tem uma fé, mas parece que você não está usando toda a força dela. São esses exercícios que vão te mostrar, que vai te ajudar a acessar isso, para você alcançar. Então, se você sente que tem algo para você alcançar, se você sente que tem algo prometido para você, mas que você não está almejando o caminho, é a travessia.
É isso. Um beijo e até já. Tchau, tchau, gente.